Irmãos, a paz do Senhor, quem está falando é o Arthur, e hoje nós vamos começar a exposição do capítulo 2 de João. Bem, vamos começar pelo versículo 1, casamento em Caná. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pérolas na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha a capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: Enche os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou algo transformado em vinho sem conhecer sua procedência. Embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de melhor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Bem, depois da leitura, vamos agora fazer a exposição dos versículos. Ali no versículo 1, que diz que depois de 3 dias depois, houve uma festa de casamento do povoado de Caná Galileia, esses 3 dias seriam literalmente 3 dias depois do último evento que aconteceu, que foi o quê? A conversa de Jesus com Natanael. Então, esses 3 dias foram 3 dias literais, depois da conversa de Jesus com Natanael. Daí no versículo 2, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Caná Galileia não era uma aldeia, uma vila muito longe de Nazaré. Dava cerca de 14 quilômetros ao norte. Então, não era difícil que Jesus, Maria e seus discípulos não fossem conhecidos lá. Então, muito provavelmente foi por causa disso que ele foi convidado. Além disso, era comum que os anfitriões convidassem pessoas famosas para os casamentos, principalmente rabinos influentes da época. Perfeito. Versículo 3. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Como que a mãe de Jesus sabia que eles não tinham mais vinho, né? Ela não era apenas uma convidada normal. Disse que ela era uma convidada, que ela era ajudante do casamento, né? Ela estava ali para ajudar e por causa disso ela conseguiu ter essa informação em primeira mão, sem que todos da festa soubessem, né? Porque não foi espalhado, obviamente, que houve a falta de vinho. Os convidados não sabiam, só as pessoas responsáveis ali pelo casamento sabiam. Daí no versículo 4 ali, né? Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Embora pareça grosseiro, mulher, isso não me diz respeito, na verdade não. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer mulher, como se fosse madame, minha senhora, não me diz respeito. Por quê? Porque ali houve uma questão que Jesus não acatava mais as ordens agora de Maria, mas sim somente de seu pai no céu. Então, se Maria quisesse ter alguma questão ali, algum milagre, alguma ajuda de Jesus, agora não seria mais uma relação de mãe e filho, mas sim de senhor, que seria Jesus, e o subordinado, que seria Maria, né? Que nós somos todos subordinados, todos somos servos de Jesus. Então, seria essa questão. Mulher, isso não me diz respeito, minha hora ainda não chegou. Então, por que minha hora ainda não chegou? Segundo os comentaristas, como Jesus estava agora somente as ordens do Deus Pai, ele teria que ver com Deus, com Deus Pai, se era já chegada a hora para realizar esse milagre. Mas daí Maria não esperou muito. Já disse, sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que lhe mandar. Por quê? Pense, Jesus era o único homem Deus. Tudo que ele fez ia dar certo. Tudo que ele fez era sem pecado. Tudo era perfeito. Então, faça tudo o que lhe mandar. Porque Maria tinha certeza que Jesus faria o certo. Então, faço tudo que lhe mandar, versículo 5. Aí no versículo 6, havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Esses potes, eles tinham capacidade de encher um tanque de purificação para as pessoas se banharem, se limparem, conforme a tradição judaica. E era expressamente proibido usar esses potes, me fugiu agora a palavra, esses potes na questão questões normais, né? Pra lavar a mão, essas coisas, era extremamente proibido. A talha, exatamente. A talha, era extremamente proibido usar as talhas para outra questão, não ser a purificação. Porém, Jesus ele não se importa com mera tradição.
não se importa com questões humanas, que seria, use para aquilo, não use para isso, né? Igual ele falou pros sacerdotes, né? Que falavam, não, mas tem que limpar, tem que lavar a mão, tem que limpar o prato, tem que limpar o copo, mas se a gente não se limpa dos nossos pecados, o que adianta a gente seguir meras tradições? Não vai adiantar de nada se a gente não leva o essencial a sério, né? Então Jesus já pegou esses potes e falou aos empregados, encham os potes de água. E os empregados encheram os potes até a boca de água, encheram-se completamente. Depois disso, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados fizeram isso. É interessante ver que no original grego, não é apenas tire uma vez e leve. Na verdade, no original grego diz o seguinte, continue levando ao mestre de cerimônias. É uma palavra que está no gerúndio, como se fosse no português, né? Continue levando ao mestre de cerimônias. E acredita-se que a questão de transformação da água em vinho foi encher o pote de água a partir do momento que os empregados tiraram a água que estava no pote com um copo menor, né? Já foi transformada ali na hora. Daí, por isso que diz aqui, né? Que nas cerimônias provou a água transformada em vinho, viu que era vinho, provou que era vinho, e não sabia de sua procedência, porque havia acabado o vinho, não tinha mais vinho na festa, né? Não um vinho, tinha acabado na verdade todo o vinho. Mas os empregados sabiam de onde tinham vindo o vinho. Daí o anfitrião disse, sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de melhor qualidade. Mas agora já guardou até o melhor vinho. Por que as pessoas serviam o vinho de melhor qualidade? Porque quando, na verdade, para o costume judaico, é expressamente proibido ficar bêbado. É muito, muito, muito proibido ficar bêbado. Porém, quando as pessoas tomavam vinho de melhor qualidade, é como se a boca das pessoas ficasse amortecida, não conseguia distinguir melhor qualidade e pior. Mas se tomasse primeiro o pior, conseguia distinguir o pior e o melhor. Mas se começasse pelo melhor, depois que vinham os piores, não dá nem pra perceber a diferença. Então por isso começavam sempre com o melhor, depois o pior, não invertido. Porém o anfitrião sempre disse, olha, mas vocês guardaram o melhor vinho até agora. Vocês conseguiram fazer o gerenciamento, teve o melhor vinho até agora. Ele ficou surpreso por causa disso. E esse sinal na Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum e passou alguns dias com sua mãe e seus irmãos, seus discípulos. Seus irmãos, seus discípulos, aqui irmãos de Jesus mesmo. Irmãos que Maria teve após Jesus ali, teve outros filhos. Seria basicamente isso para a exposição do segundo capítulo. Espero que todos tenham gostado e nos veremos nos próximos vídeos no canal. Deus abençoe a todos.